Max Verstappen vence o GP de Emília-Romagna e parece que vai acontecer como foi em 2010, em 1986, quando em 2010 foram 4 pilotos lutando pelo título até a última corrida e até antes, pela última de 1986, 4 brigavam pelo título e até a última corrida do ano, 3 brigavam pelo título. Parece que isso vai acontecer esse ano. Tudo isso, e olha, o Gabriel Bortoleto não precisa de inimigos. A sua própria equipe sabota a corrida dele e a Ferrari fez uma corrida melhor que a encomenda, principalmente Hamilton, que terminou em quarto. E a Williams, olha, o Alex Albon entra companheiro, sai companheiro, ele continua, olha aí, levando a Williams nas costas. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera da velocidade, mais um vídeo para mais velocidade. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem, espalhem para geral, porque aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, Max Verstappen venceu o GP de Emília-Romagna, encostou na dupla da McLaren no campeonato mundial. Olha aí, ó. Olha, em 1986 até a 11ª etapa no campeonato, o título estava entre a Ayrton Senna da Lotus, Alain Prost da McLaren, Nelson Piquet da Williams e Nigel Mansell da Williams. E naquele GP da Itália, o Ayrton abandonou, saiu da briga do título. E até a última corrida naquele ano, Mansell liderava, Prost, Piquet em segundo, Prost em terceiro. O Prost era um azarão, né, naquela última corrida, precisava de uma combinação maluca para ser campeão, vencer e torcer para que os pilotos da Williams não fossem bem. O Mansell abandonou. Nelson Piquet foi o segundo colocado, e o Prost venceu, e a combinação aconteceu e o Prost foi campeão. E em 2010 também o Sebastian Vettel foi para a última corrida, quarto colocado, contra a dupla da McLaren, que era o Button, o Button era o atual campeão, inclusive, e o Hamilton. Fernando Alonso da Ferrari, hoje empresário do Oscar Piastri, o Mark Webber, que era da Red Bull, e o companheiro dele, o Sebastian Vettel. Sebastian Vettel era o quarto colocado, precisava de uma combinação maluca e vencer a corrida. E a combinação maluca aconteceu, ele venceu a corrida e levou o título. E olha aqui até agora, olha aí a situação do campeonato. O Piastri lidera com o Lando em segundo e o Max em terceiro. E olha que o Max já tem mais vitórias que o Lando. Agora são 4 vitórias do Piastri, 2 do Max e uma no Lando Norris. Bom, a corrida foi resolvida na largada, né? Já que o Max parecia que não daria nada, faria uma largada conservadora, quando Eita Tamburello e a Villeneuve passou, deu um passão no Piastri, que freou tarde, foi
não deu resistência ao Max, diferente das outras corridas. Eu não sei o que aconteceu com o Piastri hoje. Me pareceu, lembrou o Lando Norris em outras corridas. E eu ainda vou ver a entrevista pós-corrida, ele tentando explicar porque ele foi tão medonho com o Max que não havia acontecido nas outras corridas. Inclusive, na McLaren tinha uma estratégia de uma parada com o Oscar, que acabaram abortando essa corrida. Inclusive, chamaram de cedo demais, que acabou uma tentativa de nó tático indo para longe. Eles contavam muito, se caso o Max largasse melhor, mas essas estratégias se enrolaram tanto que nem foi possível fazer. E eu vi o primeiro encontrão entre o Lando e o Piastri em pista. A McLaren vinha evitando que eles se encontrassem em pista, inclusive na Austrália, casa do Piastri, que o Piastri chegava com potencial, probabilidade de atacar o Lando e brigar pelo primeiro lugar. Eles evitaram que isso acontecesse, mas hoje foi inevitável. E o Lando se deu, Norris se deu melhor aqui. Em terceiro, ultrapassou o Lando e ficou em segundo. A Ferrari fez uma boa corrida, principalmente com o Hamilton, que ficou em quarto. Então, parece que isso ia acontecer porque ele ficou muito preso no Kimi Antonelli, e contou com o abandono do Kimi Antonelli. E foi um GP também marcado de acidentes, não tão graves quanto o do Yuki ontem, né? Mas Franco Colapinto acidentou hoje, também não terminou a corrida. O Antonelli, o Ocon provocou safecar, o virtual e o Santonelli presencial foram da mesma maneira, e não sei qual foi a leitura que os comissários tiveram para que um que encostou o carro fora da pista ter safecar virtual e outro que encostou um carro fora da pista ter safecar presencial. Não sei qual foi a diferença. Eu queria saber qual foi a diferença, inclusive, porque eles tiveram uma leitura completamente diferente, dois casos semelhantes. E o Bortoleto, ele teve uma corrida sabotada pela própria equipe. Primeiro eles começaram a corrida com os médios e demoraram muito para chamar ele para a primeira sessão de pit stop. Botaram os pneus duros e ele não rendeu com os duros. Aí demoraram, fez um pit stop muito ruim. Além de demorar, fizeram um pit stop muito ruim, que ele caiu para o último. Pior, que quando o safecar foi chamado, não chamaram o safecar virtual, foi acionado, eles não chamaram o Bortoleto, que poderia, em tese, ele parar e não perder tantas posições. E quando o safecar saiu, é que chamaram o Bortoleto e pior. Colocaram os pneus médios que eles estavam em novos, usados. Cagaram. Diferente do Hulk, que fizeram uma estratégia certa de uma parada e com os pneus duros novos. O Hulk pontou. Eu não sei qual foi a ideia dessa Bortoleto nessa corrida, mas foi uma estratégia horrível. A Ferrari parecia que não faria uma boa corrida, inclusive
o engenheiro do Hamilton falando que cogitava em ir para o plano C. Eu até brinquei com o Rafael Lopes, do Grupo Globo, falando até que ao final da corrida eles chegam no plano Z. Mas acabaram até a corrida indo para o plano B, fizeram o plano B, que foi bom para o Hamilton, no caso, que depois que o Antonelli saiu, ele imprimiu um ritmo bom e ainda foi beneficiado da besteira do Leclerc, porque o Leclerc estava brigando com o Alex Albon pelo quarto lugar, o Albon foi por fora e o regulamento é claro que, no caso, o Leclerc tinha que dar espaço para o Albon, que não deu, e o Albon foi para a brita. Acabou perdendo até posição para o Hamilton também, tanto que os comissários chegaram a investigar o caso, e a Ferrari, vendo que daria punição, mandou o Leclerc devolver a posição para o Albon. E nisso o Hamilton passou os dois e terminou em quarto. A Ferrari precisa melhorar, porque poderia até se beneficiando numa briga do Lando e do Oscar, na briga pela segunda posição. E como os pilotos mesmo falam, pista velha, dá boas movimentações, boas ultrapassagens. Pena que a Sauber fez besteira. A McLaren não se entendeu na estratégia de corrida. Melhor para o Max Verstappen, que venceu bem a corrida e deu emoção ao campeonato, porque tem 3 candidatos ao título. 1 pelo Penta e 2 pelo título inédito. Também dá já o Williams, seria uma grata surpresa o ressurgimento da Williams, depois que a McLaren ressurgiu. Ano passado eles demoraram a cair a ficha, que eles voltaram a ganhar a corrida, pareceu se beliscar. Voltamos a ganhar a corrida, depois de apanhar muito, voltamos a bater nos adversários. Demoraram eles se reeducarem a vencer. Esse processo precisa ser passado pela Williams também. É uma equipe de tradição, que já foi várias vezes campeã mundial de construtores, 8 vezes campeão mundial de construtores e também 7 vezes campeão mundial de pilotos. Já sei que vai vir os fiéis da Santa Ceia da Sexta Marcha, que vão falar, foi ali que o Ayrton Senna perdeu a vida. Poderia ter sido em qualquer equipe, eu não sei se os canadenses têm praga para soltar na Ferrari, porque o Gilles Villeneuve morreu lá. Se for falar da era da década de 50, quando Jean Manuel Fangio dominava, o argentino dominava a Fórmula 1, o cara ali sempre está campeão, viu quase a metade do grid morrer. Daí, uma era que não tinha cinto de segurança, eles já achavam que a probabilidade de um piloto sobreviver saltando numa porrada era melhor do que ficar preso num cinto de segurança. Então, eu acho que, fora os brasileiros mais fanáticos pelo Senna, torce por uma recuperação pela Williams. É um desperdício, umas equipes tradicionais como a McLaren, uma Ferrari e a Williams fica atrás do grid. Olha, até seria legal ver o Alex Albon no pódio, Um pouco isso não aconteceu, mas olha, os motores da Mercedes se ressurgiram as equipes aí. A Aston Martin foi bem no grid ontem, que o Fernando Montoleto
eu fiz uma mistura. Fernando Alonso é empresário do Gabriel Bortoleto e o Gabriel, aí botei Fernando Bortoleto. O Fernando Alonso largou em quinto, mas os acidentes do Safecap prejudicaram ele, tanto que ele falou em rádio que ele é o piloto mais azarado do mundo. Então foi uma baita de corrida de ressurgimento dos times que tem motores Mercedes, Williams, a própria Aston Martin deu sinais de vida na classificação ontem. Então foi uma boa corrida. A próxima em Mônaco, que a tendência não é ser uma boa corrida, é ser uma corrida tediosa, de uma corrida achatada, né? Porque é um circuito bem travado. Já na época do Nelson e do Ayrton, já era difícil ultrapassar lá, mas naquela época tinha a saída do túnel. Hoje nem a saída do túnel é um ponto de ultrapassagem. Mas é impossível não lembrar do Ayrton Senna até hoje, o maior vencedor da pista, vencendo 6 vezes, não venceu 7, porque em 88, naquela de querer humilhar o próximo, bateu sozinho. Então, Imola, a gente sempre vai lembrar das coisas ruins, né? Foi ali que o Ayrton perdeu a vida, quase como o Minho também perdeu, a CBR perdeu. Mas tem corridas boas para lembrar, e essa de hoje foi uma delas. Até deveria ter espaço, como já teve lá em Emília-Romagna. O Sérgio Maurício não basta de cometer crime, chama uma deputada federal que... Vocês sabem que ele falou da Érica. Não basta isso, mas também ele mostrou que tem uma proeza de um vocabulário espetacular. Ele falou que é uma pista de várias histórias da Fórmula 1, é verdade, mas apesar de ter uma rundinha no acidente do Ayrton Senna. Vamos ocorrer ao dicionário, que significa a palavra dita pelo Sérgio Maurício. Bom, não sei porque a Academia Brasileira de Letras não chama o Sérgio Maurício para estar lá também. Merval Pereira já está lá. Só está escrito, um livro que o Merval escreveu, uma coluna atacando o Lula, tanto que o nome do livro é O Lulismo no Poder. Vou botar o Sérgio Maurício também, pelo jeito ele domina muito bem a língua portuguesa. Então, é isso, galera. Até o nosso mais vídeo de Fórmula 1, já que no dia 25 é dia de GP de Mônaco, mas espero que dessa vez, como para ter mais movimentação em Mônaco, é obrigatório ter 2 paradas. Calem a minha boca e façam um GP emocionante nas ruas no Principado. Até mais.